Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho no ato da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo o que acontece por aqui. Não esqueça também de deixar seu like legal e compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é sempre fundamental para nós. Por falar em participação, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para poder agradecer pelo crescimento que o canal vem tendo. Super agradeço a vocês pela confiança, pela parceria, pelo compartilhamento, pelos likes, pelos comentários deixados, tá? Isso eu enxergo como uma forma de carinho, tá? Então, gratidão a todos e a todas que me acompanham aqui no canal, confiam em meu trabalho, tá bom? Isso é muito importante, super importante para mim. Então, muito obrigado e continue compartilhando, continue deixando aí seus comentários, falando o que acham, deixando as sugestões, tá bom? Que eu leio, na medida do possível, vou lendo tudinho e respondendo lá nos comentários, tá bom? Então compartilhem, comentem bastante, deixem o like legal de vocês, porque é super importante para mim, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E vamos para a nossa tarefa de hoje, que eu vou mostrar para vocês como fazer fichamento de citação na prática, direto do Word, tá? Já temos uma aula aqui a respeito de fichamento de citação, porém, hoje eu trago aqui com atualizações, tá bom? Trazendo aí umas técnicas mais práticas para vocês, atualizações que vão servir para você desenvolver esse tipo de trabalho de maneira ainda mais fácil e com mais qualidade, tá bom? Então vamos para a nossa aula prática a respeito de fichamento de citação. Muito bem, pessoal, já estamos aqui direto do Word, tá, na tela do computador, para a gente começar a realizar o nosso fichamento de citação. Inicialmente, eu gostaria de começar falando para vocês do que é que se trata o fichamento de citação. O fichamento de citação se caracteriza justamente por citações diretas, tá? No fichamento, quando o professor pede na universidade, na faculdade, um fichamento de citação, você vai ler o texto que ele indicar para poder você fazer o fichamento de citação, você vai ler, marcar as principais partes, e justamente essas principais partes você vai transcrever para o seu fichamento de forma integral. Como assim de forma integral? Da mesma forma que está no texto original, você vai transcrever para o seu trabalho, para o seu fichamento, tá? Desde quando você considere aquela parte, aquele trecho, aquele parágrafo, aquela frase mais importante, tá? De acordo aí com sua leitura realizada. Então, existem outros tipos de fichamento em que você deve escrever com suas próprias palavras, em que você deve colocar sua opinião, tá? Mas no fichamento de citação, não. No fichamento de citação, você vai apenas colocar ali as citações, os trechos que você considerar mais relevantes aí durante a sua leitura, durante o estudo da obra que você se propôs então a realizar o determinado fichamento, tá bom? Então, fichamento de citação é isso, caracterizado somente por citações, e a função aqui hoje é justamente mostrar para vocês como desenvolver este tipo de trabalho. Claro que inicialmente começando com uma boa leitura, uma leitura atenciosa, tá? Se não deu para você ficar satisfeito com a sua primeira leitura, com uma única leitura dessa obra que você se propôs a fichar, certo? Você faça aí outra leitura, faça uma releitura, releituras, se possível, tá? Para poder você eh, compreender de fato o que é que aquela obra está trazendo, e assim você consiga destacar os trechos mais significantes de acordo com sua leitura e, consequentemente, você formar aí o seu fichamento de citação, tá? Então, não somente o fichamento de citação, mas como vários outros tipos de trabalho, obviamente, né, deve-se começar com a boa leitura, tá? Ah, professor, mas é um livro, não dá para ler e reler um livro em tão pouco tempo, ao depender do prazo.
Então você faça uma única leitura, porém faça uma leitura com calma, uma leitura eh, que você vai compreendendo, que você tenha a garantia de que você está compreendendo com aquela única leitura aquilo que aquele livro, aquela obra quer passar, tá bom? Mas se for aí uma obra menor, com a quantidade de páginas pequenas, faça 2, 3 leituras, que isso é importante, tá bom? Assim você vai conseguir ter a garantia de ter de fato compreendido aquela obra que você se propôs então a fichar. Então vamos lá. Começando com a boa leitura, logo após você fazer essa leitura, destacar as partes mais importantes ali, você vai começar a montar o seu fichamento de citação. O texto que eu escolhi aqui para exemplificar para vocês é justamente esse aqui que eu acabei de lançar na tela, que é um, um texto, né? É um capítulo de um livro, é o capítulo primeiro do livro da historiadora e professora doutora Isabel Cristina dos Reis, tá? Que é um livro intitulado A Família Negra no Tempo da Escravidão, Bahia de 1850 a 1888, certo? Então, eu vou exemplificar a construção do fichamento de citação para vocês através desse capítulo desse livro, tá? E após você ter feito uma boa leitura do texto alvo de fichamento, certo? Você vai aqui para o Word, ou então aí para o seu caderno, tá? E vai montar primeiramente a referência bibliográfica logo no início, como já está aqui, que eu adiantei aqui para vocês, tá? Então você vai montar a referência bibliográfica justamente nesse formato que está aqui. Último sobrenome do autor, da autora em caixa alta, seguido então dos primeiros nomes. Na sequência vem o título aqui, tá? O título da obra que você está fichando, obviamente, que você está aqui montando a referência. Nesse caso aqui, a experiência de vida familiar negra nas últimas décadas do sistema escravista, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei a família negra no tempo da escravidão, porque isso significa que eu estou tratando aqui de um capítulo de um livro, tá? Então, o título do capítulo do livro que eu vou fichar é esse aqui em negrito, tá? O título do capítulo que eu estou fichando, né? É esse aqui em negrito, certo? E aqui a expressão obviamente, ela é utilizada para poder indicar, certo? O nome do livro, o título do livro, o qual este capítulo aqui está inserido, tá? Então, por isso que eu coloco aqui desta forma, para você entender. Retomando, aqui em negrito é o título do capítulo que eu vou fichar, tá? Que é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, certo? E a expressão in quer indicar, está indicando, certo? Que este capítulo aqui está inserido dentro desse livro aqui, A Família Negra no Tempo da Escravidão, Bahia, 1850 a 1888, tá bom? Essa particularidade só é válida para quando você vai fechar o capítulo de um livro, tá? A referência vai vir desta forma, tá? Você coloca o título do capítulo que você vai fechar. Na sequência, você usa a expressão em, dois pontos, e coloca o título do livro em que aquele capítulo está inserido, tá bom? Na sequência, eu sigo aqui com as demais informações que caracterizam, então, que formam a minha referência bibliográfica, tá? Como o local e o ano de publicação, por exemplo, certinho? Se for o fichamento de um artigo, vai ser desta mesma forma. Nome do autor ou da autora, dos autores, título do artigo, no caso, tá? Depois vem a revista em que esse artigo está publicado, seguido do local e o ano de publicação. Fechado? Então é desta forma que vai se estruturar a referência bibliográfica do seu fichamento de citação, tá?
Lembrando que essa é uma regra geral de acordo com a BNT para as referências bibliográficas, portanto, válido então para todos os tipos de trabalhos acadêmicos científicos, tá bom? Então, o primeiro passo foi fazer uma boa leitura, segundo passo, montar aqui a referência bibliográfica. Agora, você vai simplesmente analisar aqueles trechos que você destacou na sua leitura, tá? E simplesmente vai transcrever para o seu fichamento, para o seu fichamento de citação, tá bom? Vamos supor que esse parágrafo aqui primeiro eu achei interessante, portanto eu vou destacar, né? Vou destacar, vou aqui copiar e vou simplesmente colar aqui, tá? E assim eu já começo então a formar o meu fichamento, certo? Ao final de cada citação, você deve abrir parênteses, tá? E colocar o número da página onde se encontra esta citação, o número da página desta obra que está referenciada aqui acima, tá? Vamos ver em que página aqui está essa citação. Página 1. Então, você simplesmente vem aqui e coloca P minúsculo, tá? Dentro do parênteses e coloca 01 ponto no final, indicando a página onde se encontra, então, esta citação, tá? Não vai esquecer da página. Depois, então, você vem aqui, dá mais um Enter, e vai, então, para a próxima citação, né? E aí você vai lendo, se você já leu o seu texto, você destacou as principais partes. Nesse caso aqui, eu estou copiando e colando porque eu tenho a oportunidade de ter o texto em PDF. Se o seu texto aí não for PDF, né, o texto que a obra que você está fichando não for PDF, obviamente você vai aí digitar, né, transcrever para o seu trabalho, certo? Mas é a mesma coisa. Mas aqui eu procurei um texto em PDF, claro que é para facilitar a explicação para vocês. E aí vamos supor que essa parte aqui é mais um trecho que eu achei interessante durante a minha leitura, tá? E uma das perguntas que mais vem lá nos comentários, né, é o seguinte: eu preciso copiar todo o parágrafo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não ache ele todo interessante, é necessário copiar todo o parágrafo? Não, tá? Nesse caso aqui é um parágrafo enorme, eu não preciso necessariamente, a não ser se eu achar interessante. Mas se caso eu não ache interessante, mas eu só ache somente a metade dele interessante, então eu vou copiar somente a metade dele e colocar lá no meu fichamento de citação, certo? Não é problema nenhum. Por exemplo, vamos supor que eu achei interessante até aqui, ó, até esse ponto vírgula aqui, que é o ano de 1864. Simplesmente eu vou copiar, tá? Colar aqui, prontinho. Lembrando que aqui no final, como foi um parágrafo que eu interrompi, certo? Eu não copiei ele integralmente de lá da obra original para cá, simplesmente aqui no final eu faço isso. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui e vou colocar parênteses, tá? Reticências e fecho parênteses, tá? Porque isso vai mostrar para o leitor do meu fichamento depois que lá na obra original esse parágrafo tem uma continuidade. Porém, o que eu achei interessante só foi esse texto que eu demarquei aqui. Mas não esqueça, quando você fizer isso, tá? Quando você fizer uma interrupção, copiar somente metade do parágrafo da obra original para o seu fichamento de citação, não esqueça de colocar a reticências entre parênteses para dar essa ideia, para indicar que há uma continuidade na obra original desse parágrafo, tá? Então, isso é primordial, certo? Depois que você colocou aqui o parênteses, você vai colocar um ponto, na sequência vem abre outro parênteses, P de página, vai lá na obra original, analisa em qual página que está, página 2, e aqui você vai colocar página 02, fechou parênteses, pronto. Está aí mais uma citação feita, tá bom? Além, gente, de parênteses, de reticência entre parênteses, você pode utilizar também colchetes, reticências entre colchetes, tá? Não é problema nenhum,
certo? Mas não esqueça de colocar quando você fizer essa interrupção, quando você copiar apenas metade do parágrafo para o seu fichamento de citação, tá bom? Vamos aqui então para mais uma citação, que eu vou mostrar outro caso, outra particularidade para vocês que pode ocorrer aí em seu fichamento, tá? Vamos supor, deixa eu pegar aqui uma página que me oportune a explicar isso para vocês, aqui essa. Ó, vamos supor que eu quero um parágrafo, né? Eu quero uma citação que está entre uma página, tá? E entre outra, tá? Então, vamos supor, vou pegar aqui de contudo até América Latina. Observe que o início da citação, dessa citação que eu quero copiar, está na página 4 e o restante está na página 5, tá? Na página seguinte. E aí, como é que faz nesse momento? Vou pegar aqui, ó, você vai fazer assim, você vai pegar a metade que está aqui, nessa primeira página, no caso da página 4, tá? Copiar, aí você vem aqui no seu trabalho e cola, tá? Colou, você vê que foi até definitiva da. É onde o definitiva da é onde termina, lá na obra original, é onde termina a página, tá? Então, como há uma mudança de página dentro da mesma citação, você vai colocar aqui também, certo? O parênteses, reticências, parênteses novamente, e aí você vai vir aqui novamente, ó, lá na obra original, já na página seguinte, onde está o restante da minha citação, vai copiar, tá? E simplesmente vai colar aqui depois dos meus parênteses com as reticências, tá? Porque isso aqui vai indicar que há uma quebra, que há uma quebra da citação por intermédio da mudança de páginas lá na obra original, certo? Feito isso, chegou aqui no fim da citação, você vai abrir parênteses e colocar P de página, tá? P minúsculo, e vai colocar, no meu caso aqui na obra original, foi entre a página 4 e 5, não foi metade na página 4 e metade na página 5. Então você vai colocar 04, tracinho, 05, ok? Pronto, está tudo resolvido. Vou repetir aqui, vou falar novamente aqui, vou retomar o processo para vocês. Houve uma quebra da minha citação justamente pela mudança de página lá na obra original. Metade da citação estava na página 4 e a outra metade na página 5. O que foi que eu fiz? Copiei a metade que estava na página 4, tá? Quando chegou aqui no final da página 4, eu coloquei reticências entre parênteses e copiei o restante que estava na página subsequente, que era a página 5, tá? E dei sequência normalmente. Para indicar a paginação, simplesmente eu abri parênteses, P de página, 4 e 5. Isso vai dar a indicação da página aqui 4 e 5, e o uso das minhas reticências entre parênteses aqui vai indicar para o leitor do meu fichamento futuramente, tá? Que esta citação aqui está entre duas páginas, tá? E essa quebra está marcada aqui pelos parênteses com as reticências, além de indicar, especificar as páginas onde essa citação se encontra, tá bom? Página 4 e 5, certinho? Entenderam? Então, é isso aí. E desta forma você vai então dando sequência ao seu fichamento de citação, que é caracterizado somente por citações diretas, tá? Citações diretas são aquelas que você copia de forma integral da obra original para o seu trabalho, sem alterar absolutamente nada, seguindo justamente esses passos que eu coloquei aqui. Obviamente que para você fazer isso, você tem de ter a garantia de ter feito uma boa leitura, releitura da obra que você se propôs a fechar, certo? Então, para a gente retomar aqui o processo, então você vai fazer uma boa leitura, destacar as principais partes. Essas principais partes que você destacou já é, então, já é a citação, ou já são as citações que você vai construir o seu fichamento de citação, certo?
Na sequência, você entra, monta ali a referência bibliográfica direitinho e já começa aí transcrevendo e não esquecendo de indicar ao final a página de onde aquela determinada citação se encontra, certo? Isso é de fundamental importância porque o leitor, o professor, ou até mesmo você que for ler esse seu fichamento futuramente, né, você já vai saber, com a indicação da página aqui no final de cada citação, você já vai saber exatamente onde encontrar esse trecho que você destacou lá na obra original, tá bom? E lembrando que o fichamento é importante, principalmente o fichamento de citação, é um importante documento, né, que tem a função, inclusive, de substituir a obra original, né? Vamos supor que você lê um livro hoje, fez o fichamento dele e deixou o fichamento guardado. E aí, ano que vem, você precisa novamente de ler aquele livro para poder fazer uma prova ou qualquer outro tipo de trabalho, e aí você lembrou que já tem o fichamento dele guardado. Você, para ganhar tempo, obviamente, vai no fichamento, né? Tá ali, está tudo lá, com paginação, tudo certinho, então você já vai no fichamento. Então, a gente vê que o fichamento, quando bem feito, ele tem essa função de substituir a obra original, tá? Então é justamente isso. Eu não vou dar sequência aqui para o vídeo não ficar muito grande, se é que já está, tá? Mas você vai seguir desta forma, seguindo esses passos que eu mostrei aqui para você, tá? A respeito do fichamento de citação, certo? E aqui no final você formata direitinho, você coloca aqui o tipo de letra Time New Roman, ou então Arial, tá? Coloca aqui em justificado, certo? Ajusta aí as margens conforme a BNT, se o trabalho foi entregue ao professor, tá? E, ok, está aí o seu fichamento de citação pronto, bonitinho, bem organizado e com os dados aí que ele deve conter, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.